E aí, galerinha? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo sobre a área rural e a área urbana. E vamos falar sobre a cidade e o trabalho. Ao longo da história do Brasil, as áreas urbanas sempre concentraram diversas atividades profissionais, como comerciantes, soldados, religiosos, médicos e funcionários da administração pública. Durante o primeiro processo de urbanização de vilas e cidades, surgiu a profissão de calceteiro. Nessa profissão, as pessoas pavimentavam as ruas das cidades. Atualmente, as ruas são asfaltadas e esse trabalho é realizado por máquinas. Com o desenvolvimento de novas tecnologias, algumas profissões foram se atualizando e outras deixaram de existir. A profissão de calceteiro, que eu expliquei no slide anterior, não existe mais. Assim como outras profissões. Como exemplo, temos o acendedor de lampião e o despertador humano. Para quem não sabe, antigamente não existia eletricidade nas ruas. Então, o acendedor de lampião, como mostrei na imagem, vinha com sua varinha e acendia o lampião. Já o despertador humano era uma profissão para que as pessoas não perdessem o horário. Naquele tempo, o despertador ainda não era utilizado. O despertador, como vocês conhecem, que fazem barulhinho. Então, você contratava uma pessoa e ela ia naquele horário, lá na janela do seu quarto, com uma varinha ou com pedrinhas, e ficava batendo na janela do seu quarto para você acordar. Alguns utilizavam esses instrumentos. Eles apenas chamavam uma pessoa que tinha contratado o serviço. As revoluções tecnológicas que ocorreram ao longo do tempo transformaram as atividades profissionais, criando novos setores e assim formando novas profissões. Muitas profissões estão relacionadas ao aumento de trabalho nas cidades e ao desenvolvimento econômico. Por isso, testador de jogos digitais, testador de toboágua e escultor de Lego são algumas profissões que surgiram há pouco tempo. Assim como motorista de Uber, aquele que a gente solicita por meio de aplicativos. O campo e as atividades rurais estiveram presentes ao longo de toda a história do Brasil. Por muitos séculos, os recursos vindos do campo eram responsáveis pelas principais atividades econômicas do nosso país. O pequeno produtor utiliza a agricultura de subsistência. Ela tem como principal objetivo a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor, da sua família e da comunidade a qual ele vive. Ou seja, ela é baseada nas necessidades alimentares das famílias rurais. Na agricultura de subsistência, a plantação é feita geralmente em pequenas propriedades, com pouco ou nenhum recurso tecnológico. Os instrumentos agrícolas mais usados são enxadas, foice e arado. Raramente são utilizados tratores ou outro tipo de máquina, porque a principal finalidade é a sobrevivência do agricultor e de sua família. Eles não têm objetivos comerciais, ou seja, eles não produzem para vender. Os grandes produtores realizam agricultura comercial ou agricultura moderna, como muitos chamam. Nesse tipo de agricultura, eles utilizam muitas máquinas de última geração para realizar tanto o plantio quanto a colheita e plantam apenas um tipo de alimento. As principais diferenças entre os pequenos e os grandes produtores são o tipo de plantação e o tipo de maquinário utilizado. O pequeno produtor, geralmente, ele planta diferentes tipos de alimentos, aqueles alimentos que eles querem consumir. Já o grande produtor não, ele escolhe um tipo de alimento, realiza a plantação em larga escala, ou seja, em grande quantidade daquele alimento, porque o objetivo dele é revender aquele produto e não consumir. Nas grandes cidades, o problema da desigualdade social é visível em muitos espaços, tanto na área urbana quanto na área rural. Essas desigualdades são decorrentes de processos históricos ocorridos ao longo do tempo. Mas não precisamos entrar nesse mérito, não. Precisamos entender o que é desigualdade. É um problema social presente em todos os países do mundo, não é só aqui no nosso Brasil, não. Ela acontece principalmente por conta da má distribuição de renda e da falta de investimento em áreas como educação e saúde. Assim, podemos dizer que desigualdade social é a diferença econômica que existe em determinados grupos, ou seja,
entre as pessoas dentro da sociedade. Isso se torna um problema para uma região ou um país quando a distância entre as rendas são muito grandes, dando origem a fortes problemas sociais, como pessoas dormindo na rua porque não tem moradia, problemas na saúde, problemas na educação. A desigualdade social na área urbana é um pouco diferente da desigualdade social que ocorre nas áreas rurais, porque nas áreas rurais faltam serviços básicos, como a infraestrutura de moradias, como água potável, como esgoto. Só que esses serviços aqui nas cidades, eles são mais fáceis de serem conseguidos, e nas áreas rurais não. É mais difícil você ter uma água encanada, você ter uma rede de esgoto, o que causa uma desigualdade social muito maior entre a população. Agora vamos exercitar o que aprendemos? Realize a leitura e as atividades do módulo 1, páginas 212 a 220. Beijos e até a próxima!